Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 271. Hoje vamos ver o fim do livro de Esdras, vamos ler os últimos 2 capítulos hoje. Porém, como eu já havia dito, Neemias e Esdras são o mesmo livro, é parte 1 e parte 2. Mas como na maioria das Bíblias está separado, nós os consideramos como 2 livros. Hoje vamos ler os capítulos 9 e 10 de Esdras, Zacarias, capítulos 9, 10 e 11. Aliás, a gente está chegando meio que perto do fim do livro de Zacarias também. E hoje também vamos ler Provérbios capítulo 20, versículos de 16 a 19. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Assim, você saberia que hoje a gente vai ler o final do livro de Esdras, que são só os capítulos 9 e 10, e que aí a gente vai começar um novo livro amanhã, e você vai saber quantos capítulos você vai ler no dia, enfim. Se inscreve também no canal e ativa o sininho. Não sei se você sabia disso, pouca gente sabe, é um segredo muito bem guardado. Que se você se inscrever e ativar o sininho, o que vai acontecer é que você vai ser avisado todo dia, na hora que o episódio sair. E cara, isso é útil demais, é incrível. Então o que você tá esperando? Se inscreve aí, porque é o dia 271 e vamos ler Esdras 9 e 10, Zacarias 9, 10 e 11 e Provérbios 20, versículos de 16 a 19. O livro de Esdras, capítulo 9. O problema dos casamentos com estrangeiras. Mais adiante, as autoridades se aproximaram de mim para dizer: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, cometeram as mesmas abominações dos povos pagãos: cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Eles e seus filhos casaram com estrangeiras, e a semente santa misturou-se com povos pagãos. Os chefes e os conselheiros foram os primeiros a cometer essa infâmia. Quando soube disso, rasguei as vestes e o manto, rapei a cabeça e a barba, e me sentei desolado. Todos os que respeitavam a lei do Deus de Israel se reuniram junto a mim ao saber dessa infâmia dos deportados. Permaneci abatido até a hora da oblação da tarde. Mas ao chegar esse instante, acabei minha penitência, e com a veste e o manto rasgados, me ajoelhei e levantei as mãos ao Senhor meu Deus, dizendo: Meu Deus, de pura vergonha, não me atrevo a levantar o rosto para ti, porque nossos delitos ultrapassam nossa cabeça e nossa culpa chega até o céu. Desde os tempos de nossos pais até hoje, temos sido réus de grandes culpas, e por nossos delitos, nós, com nossos reis e sacerdotes, fomos entregues a reis estrangeiros, à espada, ao desterro, ao saque e à ignomínia, que é a situação atual. Mas agora o Senhor nosso Deus nos concedeu um momento de graça, deixando-nos um resto e uma estaca em seu lugar santo, dando luz a nossos olhos e concedendo-nos alento em nossa escravidão. Porque éramos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão. Granjeou-nos o favor dos reis da Pérsia, deu-nos alento para erguer o templo de nosso Deus e restaurar suas ruínas, e nos deu um abrigo em Judá e em Jerusalém. E agora, Deus nosso, o que podemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os preceitos que nos deste por meio de teus servos os profetas, dizendo: a terra que possuireis é uma terra manchada pela imundície dos povos pagãos, pelas abominações com que a encheram de um extremo a outro, por suas impurezas. Por conseguinte, não entregueis vossas filhas a seus filhos, nem caseis vossos filhos com suas filhas. Nunca pretendais sua aliança nem seu favor. Assim vos tornareis fortes, comereis o fruto da terra e alegareis a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu, por nossas más ações e nossa grave culpa, embora tu, Deus nosso, tenhas reduzido o peso de nossos delitos e nos deixaste sair com vida, voltaremos a violar teus preceitos, tornando-nos parentes desses povos abomináveis? Não te irritarias até acabar conosco, sem deixar um resto com vida? Senhor Deus de Israel, este resto que hoje continua com vida demonstra que tu és justo. Nós nos apresentamos a ti como réus, pois depois do que aconteceu não podemos confrontar-nos contigo. Capítulo 10. Enquanto Esdras, chorando e prostrado diante do templo de Deus,
orava e fazia essa confissão, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu-se junto a ele chorando sem parar. Então Sequenias, filho de Jaiel, descendente de Elam, tomou a palavra e disse a Esdras: Fomos infiéis a nosso Deus ao casar com mulheres estrangeiras dos povos pagãos. Mas ainda há esperança para Israel. Nós nos comprometeremos com nosso Deus a despedir todas as mulheres estrangeiras e as crianças que tivemos com elas, segundo decidas tu e os que respeitam os preceitos de nosso Deus. Cumpra-se a lei. Levanta-te, pois esse assunto é de tua competência e nós te apoiaremos. Age com energia. Esdras se pôs em pé e fez os príncipes dos sacerdotes, os levitas e todo Israel jurar que agiriam dessa forma. Eles juraram. Então Esdras saiu do templo e foi ao aposento de Joanã, filho de Eliacibe, onde passou a noite. Mas em sinal de luto não comeu nem bebeu, entristecido como estava pela infidelidade dos desterrados. Avisaram por Judá e Jerusalém que todos os desterrados se reunissem em Jerusalém. Quem não fosse, num prazo de 3 dias estabelecido pelas autoridades e pelos senadores, teria os bens oferecidos como anátema ao Senhor e seria expulso da comunidade dos desterrados. No 3º dia estavam em Jerusalém todos os judeus e benjaminitas. Era o dia 20 de dezembro. Todo o povo se encontrava na esplanada do templo, tremendo por causa do problema e da chuva intensa. O sacerdote Esdras se pôs de pé e lhes disse: Pecastes ao casar com mulheres estrangeiras, agravando a culpa de Israel. Agora confessai-o ao Senhor Deus de vossos pais, cumpri sua vontade e separai-vos dos povos pagãos e das mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: Faremos o que nos dizes. Mas somos muitos, e em época de chuvas não há quem resista ao mau tempo. O problema não se resolve num dia nem em 2, porque somos muitos que cometemos esse pecado. Seria melhor que nossos chefes representassem toda a comunidade. Os cidadãos que casaram com uma estrangeira se apresentarão quando forem chamados, junto com os conselheiros e juízes de cada povoado, até que apartemos a cólera de Deus que provocamos com tal conduta. Só se opuseram Jonatas, filho de Azael, e Jaazias, filho de Tícoa, apoiados por Mosolã e pelo levita Sebetai. Os desterrados assim fizeram. O sacerdote Esdras escolheu alguns chefes de família, segundo suas linhagens, designando-os nominalmente. No dia 1º de dezembro, sentaram-se para examinar o assunto. E no dia 1º de março, terminaram todos os processos dos homens que haviam casado com estrangeiras. Sacerdotes casados com estrangeiras: Maasias, Eliezer, Jaribe e Godolias, descendentes de Josué, filho de Josedeque, e de seus irmãos. Comprometeram-se a deixar suas mulheres e a oferecer um carneiro por sua culpa. Anani e Zabadias, descendentes de Emer. Maasias, Elias, Semeías, Jaiel e Osias, descendentes de Arim. Elioenai, Maasias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa, descendentes de Fassur. Levitas: Josabade, Semei, Selaías, também chamado Calita, Petaías, Judá e Eliezer. Cantores: Eliasibe. Porteiros: Selum, Telém e Uri. Leigos: Remeías, Gesias, Melquias, Miamim, Eleazar, Melquias e Banaías, descendentes de Faros. Matanias, Zacarias, Jaiel, Abdi, Jerimote e Elias, descendentes de Elam. Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziz, descendentes de Zetua. Joanã, Ananias, Zabai e Atlaí, descendentes de Bebai. Mosolã, Meluque, Adaías, Jazube, Saal e Jerimote, descendentes de Beguai. Ednas, Calau, Banaías, Maasias, Matanias, Bezaleel, Benuí e Manassés, descendentes de Faate Moabe. Eliezer, Gesias, Melquias, Semeías, Simeão, Benjamim, Meluque e Semerias, descendentes de Arim. Matanai, Matatias, Zabade, Elifalete, Germai, Manassés e Semei, descendentes de Azul. Descendentes de Bani, Maadai, Amram, Joel, Banaías, Badaías, Quelias, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matanai, Jaze, Bani, Benui, Semei,
Semelias, Natã e Adaías. Macnadbai, Sisai e Sarai, Azareel, Selemias, Semerias, Selum, Amarias e José. Jeiel, Matatias, Zabade, Zabina, Gedo, Joel, Banaías, descendentes de Nebo. Todos esses haviam casado com estrangeiras e despediram suas mulheres e filhos. O livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Contra as nações. Uma palavra do Senhor em território de Adraque, com residência em Damasco. Porque ao Senhor pertence a capital da Síria, com todas as tribos de Israel, e também a vizinha Emate e as habilíssimas Tiro e Sidônia. Tiro construiu para si uma fortaleza, amontoou prata como pó, e ouro como barro da rua. Mas o Senhor a despossuirá. Lançará ao mar suas riquezas, e ela será pasto do fogo. Ao ver, Ascalon tremerá, Gaza se retorcerá. E também Acaron, por causa do fracasso daquela que era sua esperança. O rei de Gaza perecerá, Ascalon ficará desabitada. Em Azoto habitarão bastardos, e aniquilarei o orgulho dos filisteus. Eu lhes arrancarei da boca o sangue, e dos dentes as comidas horríveis. Então um resto deles será de nosso Deus. Será como uma tribo de Judá, e Acaron como os jebuseus. Porei uma guarnição em minha casa contra os que me cercam, e não voltará a passar o tirano, porque agora vigio com meus olhos. Paz e guerra. Alegra-te, cidade de Sião. Aclama, Jerusalém. Olha teu rei que está chegando, justo, vitorioso, humilde, cavalgando um jumento, cria de jumenta. Destruirá os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Destruirá os arcos de guerra e dará paz às nações. Dominará de mar a mar, do grande rio ao confim da terra. Pelo sangue de tua aliança, libertarei os presos do calabouço. Voltai à praça forte, cativos esperançados. Hoje te envio um segundo mensageiro. Esticarei Judá com um arco e o carregarei com Efraim. Sião, eu te converto em espada de herói, e incitarei teus filhos contra os da Grécia. O Senhor lhes aparecerá disparando flechas como raios. O Senhor tocará a trombeta e avançará entre furacões do sul. O Senhor dos exércitos será seu escudo. Engolirão como carne os fundeiros, beberão como vinho seu sangue, e se encherão como taças ou como saliências de altar. Fecundidade. Naquele dia, o Senhor o salvará, e seu povo será como um rebanho em sua terra, como pedras agrupadas num diadema. Qual é sua riqueza? Qual é sua beleza? Um trigo que faz crescer os moços, um vinho que faz crescer as jovens. Capítulo 10. Implorai do Senhor as chuvas temporãs e tardias, pois o Senhor envia os relâmpagos e os aguaceiros, dá pão ao homem e erva ao campo. Ao contrário, os fetiches prometem em vão. Os agoureiros veem falsidades, contam sonhos fantásticos, consolam sem proveito. Por isso vagueiam perdidos como ovelhas sem pastor. Repatriação. Contra os pastores se acende minha cólera. Pedirei contas aos bodes. O Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, a casa de Judá, e fará dele seu corcel real na batalha. Eles fornecerão arremates e estacas para as tendas, eles, os arcos guerreiros e os capitães. Todos juntos serão como soldados que pisam o barro da rua na batalha. Lutarão, porque o Senhor está com eles, e os cavaleiros sairão derrotados. Tornarei aguerrida a casa de Judá, darei a vitória à casa de José. Eu os repatriarei, pois me fazem pena, e serão como se eu não os houvesse rejeitado. Eu sou o Senhor seu Deus que lhes responde. Efraim será como um soldado, se sentirá alegre, como se houvesse bebido. Ao vê-lo, seus filhos se alegrarão, se sentirão felizes com o Senhor. Assobiarei para reuni-los, pois os redimi, e serão tão numerosos como antes. Se os dispersei por várias nações, lá longe criarão filhos, se lembrarão de mim e voltarão. Eu os repatriarei do Egito, os reunirei na Assíria, os conduzirei a Galaade e ao Líbano, e não lhes sobrará espaço. Então atravessarão um mar hostil, golpearei o mar agitado, e o fundo do Nilo secará.
Será abatido o orgulho da Assíria e arrancado o cetro do Egito. Com a força do Senhor, avançarão em seu nome. Oráculo do Senhor. Capítulo 11. Abre tuas portas, Líbano, para que o fogo se sacie em teus cedros. Geme, cipreste, pois caiu o cedro. Cortaram as árvores altas. Gemei, carvalhos de Bazã, pois caiu a selva impenetrável. Ouvi, gemem os pastores, porque assolaram seus pastos. Ouvi, rugem os leões, porque assolaram a mata do Jordão. Ovelhas e pastores. Assim diz o Senhor meu Deus: engorda as ovelhas para a matança. Os compradores as matam impunemente. Os vendedores dizem: bendito seja Deus, vou ficar rico. Os pastores não as poupam. Não voltarei a perdoar os habitantes do país, oráculo do Senhor. Entregarei cada um em mãos de seu pastor e de seu rei. Quando destruírem o país, não os livrarei de suas mãos. Então eu engordarei as ovelhas para a matança por conta dos mercadores. Tomei 2 varas. A uma chamei beleza, a outra concórdia. E continuei engordando as ovelhas. Num mês eliminei os 3 pastores. Já não os aguentava, nem eles a mim. Disse-lhes: não quero continuar pastoreando convosco. Se uma morrer, que morra. Se uma perecer, que pereça. As que ficarem, comerão umas às outras. Tomei a vara beleza e a quebrei, como sinal de que anulava minha aliança com todas as nações. Naquele dia se anulou, e os mercadores que me vigiavam compreenderam que se tratava de uma palavra do Senhor. Então lhes disse: se vos parece bem, pagai-me o salário, se não, deixai-o. Eles pesaram meu salário, 30 siclos. E o Senhor me disse: lança-o no tesouro. Eu tomei essa valiosa soma com que me haviam avaliado e a lancei no tesouro do templo do Senhor. Depois quebrei a 2ª vara, concórdia, como sinal de que anulava a fraternidade de Judá e Israel. O Senhor me ordenou: procura os apetrechos de um pastor insensato, porque eu porei no país um pastor que descuide das extraviadas e não procure as perdidas, que não cure as feridas, nem alimente as sadias, que coma as gordas e lhes arranque os cascos. Ai do pastor insensato que abandona o rebanho. Um punhal contra seu braço, contra seu olho direito, que seu braço se paralise, que seu olho direito fique cego. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículos de 16 a 19. Tira-lhe a roupa e exige dele penhores, pois ficou fiador de um estranho desconhecido. Parece doce o pão subtraído, depois a boca se enche de cascalho. Prepara teus planos pedindo conselhos e faze a guerra com tática. Quem anda com histórias revela segredos. Não te associes aos de lábios fáceis. Pai do céu, nós te louvamos e te damos glória. Agradecemos muito por esse dia e por todos os dias, Senhor, porque todos os dias sempre há algo pelo qual agradecer. Mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, até mesmo diante da morte, sempre existe algo para agradecer, se estivermos dispostos a ouvir e a enxergar. Vamos ver que sempre há bênçãos em nossas vidas, Senhor Deus, que o Senhor continua a oferecer a nós por tua graça, por teu amor. E o Senhor nunca se esquece de nós, então nos ajude a nunca esquecermos de ti. Nos ajude a não ignorarmos o teu chamado, nos ajude a manter nossos olhos e nossos ouvidos abertos para que possamos te ouvir e te ver. Nos ajude a usarmos nossas bocas para louvar a ti e para edificar as pessoas ao nosso redor. Nos ajude a ser o tipo de pessoas que encorajam aqueles que estão em nossas vidas hoje. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, tivemos leituras desafiadoras hoje, né? Tanto em Esdras quanto em Zacarias. Mas vamos lá. Qual que é o contexto? Você tem Esdras, que faz parte daquela segunda leva de pessoas que voltaram à Terra Santa, voltaram à Terra Prometida. E o que ele descobriu foi que muitos líderes, não apenas pessoas comuns, né? Não apenas o povo, mas também os sacerdotes, os filhos de Israel, os sacerdotes e levitas, não ficaram longe das mulheres estrangeiras, das mulheres pagãs, mas se casaram com elas. Agora, uma coisa muito importante de entender é que isso não é uma questão racial, tá? Mas sim uma questão de ideologia ou de crença. Porque os judeus são o povo da aliança.
E os pagãos, os cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios, amorreus, não são o povo da aliança. E assim, quando Deus trouxe o povo judeu para a terra prometida, ele disse para expulsá-los de lá. E, inclusive, ele disse explicitamente para não se casarem com esses povos. Por quê? Bom, nós já vimos o que acontece, né? Nem precisa voltar tanto na leitura, acho que uns 100 episódios atrás, 150, nós vimos o que aconteceu quando o povo judeu não se manteve separado. E lembra que a palavra santo significa separado, né? Você tem o profano, o comum, o ordinário, o cotidiano, então você tem as coisas que ficam separadas, que são diferentes, especiais, únicas, que estão reservadas, que são consagradas, são santas. E Deus disse: vocês serão meu povo santo em meio a um povo comum. E vocês estão em meio a povos que não foram separados. Então vocês têm que ser diferentes, vocês têm que viver de maneiras diferentes. E aqui em Esdras, eles não fizeram isso. Eles se misturaram se casando com as mulheres pagãs. E o problema com esses casamentos é que eles enfraquecem a família. Isso é o que acontece, enfraquece o vínculo da aliança. Porque, como vimos, praticamente toda vez que o povo judeu se casou com outros povos, eles perderam a fé. Eles perderam a fé no Senhor Deus. E aqui Esdras descobre, ele vê isso acontecendo e ele simplesmente desmorona. E dá pra imaginar, né? Tipo, ele não tá só com raiva. Tipo, por que vocês fizeram isso? Mas ele diz, lá no versículo 6 do capítulo 9, meu Deus, de pura vergonha, não me atrevo a levantar o rosto pra ti. Porque nossos delitos ultrapassam nossa cabeça. E pensa nisso, nossos delitos ultrapassam nossa cabeça. Basicamente ele tá dizendo: estamos nos afogando em nossa própria corrupção, estamos nos afogando em nosso próprio pecado. Nós fizemos isso a nós mesmos. E aqui, Esdras, de novo, ele não tá sendo o tipo de profeta que vê as coisas erradas, fica muito bravo, corre lá pra quebrar tudo, não. Ele vê isso e ele fica triste. Isso parte o coração dele de tal forma que ele diz: estamos nos afogando em nosso próprio pecado. E eu, de vez em quando, me sinto assim também, quando, falando em casamento, né? Quando eu trabalho com casais e vejo a quantidade de casais que estão morando juntos antes de se casarem. É uma coisa que me deixa tão triste, de verdade, corta o coração. E você fica: Senhor Deus, o que está acontecendo? E aqui Esdras está passando pela mesma coisa. Então daí o que acontece a seguir é algo complicado, porque à primeira vista parece algo retrógrado, né? Mas depois você realmente entende o que aconteceu. O que aconteceu é que Esdras diz: ok, como que a gente vai resolver isso? Beleza, se você casou com alguma estrangeira, você deve deixar sua mulher e os filhos que você teve com ela. E o interessante é que as pessoas aceitam essa solução e todo mundo que tem uma esposa estrangeira e filhos de esposas estrangeiras assumem o compromisso de se separar. Agora, o que acontece a seguir, e isso é lá no capítulo 10 de Esdras, pouco antes do final do livro. E é marcante que, tipo, isso não é preto no branco, né? Não é um decreto ou declaração feita sem pensar, tipo, é assim que vai ser. Se você tá casado com uma estrangeira, já era, acabou, se separa, simples assim. Não é assim. Na verdade, o que acontece é que eles vão e analisam caso a caso. Diz lá no versículo 16 do capítulo 10, os desterrados assim fizeram. O sacerdote Esdras escolheu alguns chefes de família segundo suas linhagens, designando-os nominalmente. No dia 1º de dezembro, sentaram-se para examinar o assunto, e no dia 1º de março terminaram todos os processos dos homens que haviam casado com estrangeiras. E basicamente o que aconteceu é que eles examinaram caso a caso porque é uma questão complexa, né? Porque, por exemplo, às vezes a mulher tinha se tornado judia, então os filhos já estariam sendo criados como judeus. Talvez o que estava acontecendo é a sua família sendo inserida na aliança, ao invés de você acabar se afastando da aliança, né? Porque isso pode acontecer, do marido criar essa família e ela nutrir uma relação com o Senhor Deus. Tipo, tinha uma mulher que era estrangeira, ela era moabita, acho, como é que era o nome dela? Ruth. Lembra de Ruth? Ela era moabita. Ela vivia do outro lado do rio Jordão, então sua sogra Noemi a trouxe para o outro lado do rio. E nisso ela foi trazida para a aliança, se casou com Boaz e se tornou a bisavó do rei Davi. Então você vê que não é a pessoa ser estrangeira que é o problema.
Lembra que o importante, que nem com Ruth, ela havia dito para sua sogra Noemi: onde você for, eu irei. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Então na Bíblia você tem histórias de pessoas se convertendo ao Deus de Israel. Isso pode acontecer. E Deus também pode fazer coisas incríveis através dessas conversões. Assim como foi com Ruth, que sua descendência gerou o rei Davi. E nesse caso também, temos que entender que o que Esdras e os outros líderes estão fazendo não é só declarar algo sem pensar, mas eles estão olhando caso a caso, vendo cada uma dessas famílias, cada um desses relacionamentos, para ver se é uma família que está sendo trazida para a aliança com Deus ou se afastando dela. Para ver se, para preservar o povo na aliança com Deus, seria necessário romper esse vínculo matrimonial ou não. É bom? É perfeito? É ideal? Óbvio que não. Mas acontece que o mundo em que vivemos é um mundo corrompido pelo pecado, onde muitas vezes as soluções também não vão ser perfeitas. E assim, eu já vi muita gente destacar o fato de que nessa parte, quando ele tomou a decisão, é interessante que não diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo separe esses casamentos. E isso é algo muito importante de se notar. E muitos estudiosos da Bíblia afirmam que Esdras toma essa decisão meio que por impulso, em meio à sua dor, em meio à sua tristeza, onde ele simplesmente chega à conclusão que eles deveriam se divorciar. Então você vê que talvez essa ideia nem tenha vindo do Senhor. Aliás, quando chegarmos ao livro do profeta Malaquias, vamos ver que o Senhor diz: aquele que detesta e repudia sua mulher, cobre sua veste de violência. E até Jesus, no Novo Testamento, diz que não é certo se divorciar e casar com outra pessoa. Então, de novo, como eu disse, vivemos nesse mundo corrompido e tem muita coisa errada acontecendo nele, e por conta disso, às vezes até mesmo as soluções acabam não sendo perfeitas. Enfim, hoje também vimos Zacarias, né? Amanhã vamos começar o livro de Neemias, que seria tipo Esdras parte 2, mas hoje vimos Zacarias. E Zacarias tem suas profecias também. E parte delas é a restauração de Judá e Israel e muitas coisas boas. E lembra de quando os profetas falavam sobre sofrimento, destruição e o exílio que viria, né? A morte que estava por vir? E aqui Zacarias está falando sobre a restauração de Judá, a restauração de Israel, dizendo que todos juntos serão como soldados que pisam o barro da rua na batalha. Lutarão porque o Senhor está com eles, e os cavaleiros sairão derrotados. Tornarei aguerrida a casa de Judá, darei a vitória à casa de José, eu os repatriarei, pois me fazem pena. E serão como se não os houvesse rejeitado. Cara, bom demais, que incrível. Mas mais tarde, no último capítulo que lemos hoje, no capítulo 11, Zacarias fala sobre dois tipos de pastores, que são os que cuidam das ovelhas e os que cuidam de si mesmos. E isso é muito importante para todos nós. Aliás, claro, tem muitas profecias em Zacarias sobre Jesus, sobre o Messias, né? Temos a profecia do capítulo 9, onde ele diz: alegra-te, cidade de Sião, aclama Jerusalém. Olha teu rei que está chegando, justo, vitorioso, humilde, cavalgando um jumento, cria de jumento. E você lembra, né? Isso aqui é Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos. Ah, que bênção enorme. Também temos no capítulo 11 os 30 ciclos, as 30 moedas de prata, que foi o preço pelo qual Jesus Cristo foi traído por Judas Iscariotes. Além disso, a tradução que temos aqui da Bíblia é que ele lançou no tesouro da casa do Senhor. Mas em outras traduções aparece como ele lançou ao oleiro na casa do Senhor, que é o campo do oleiro, que foi comprado pelos 30 ciclos que pagaram o preço pelo sangue de Jesus. Se isso faz sentido, né? Então, de novo, muitas profecias sobre o Messias, mas voltando ao que eu estava dizendo sobre os bons e maus pastores. Zacarias está falando, assim como muitos dos outros profetas, que existem pastores que cuidam das ovelhas e pastores que cuidam de si mesmos. E tem até aquele ditado que diz: o homem forte se defende sozinho, o homem mais forte defende os outros. Tipo, os líderes comem por último, né? Meio que nessa ideia. E todos nós que somos chamados a sermos líderes, e isso pode ser uma mãe, um pai, um avô, no meu caso, eu como padre, nós que carregamos esse papel de liderança, de ser responsáveis por alguém, ou por um grupo de pessoas, temos que parar e refletir: ok, como eu posso ser um bom pastor para as pessoas ao meu redor? Porque eu sei, a tentação que temos é a de cuidar apenas de nós mesmos, né? Mas o bom pastor cuida das ovelhas, o mau pastor cuida de si mesmo. E de novo, tem esse ditado: o homem forte se defende sozinho, o homem mais forte defende os outros. E devemos pensar: ok, quem eu preciso proteger? Quem precisa de mim? Quem eu posso ajudar hoje? Porque essa é uma profecia do Messias, Jesus Cristo, que cumprirá esse papel, como ele mesmo vai dizer, né? Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ai, pessoal, hoje foi um daqueles dias mais longos, eu peço perdão, mas foi um bom dia, né? Foi muito bom. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã.
Deus abençoe.